Muito bom, gente. Então, o que nós vamos trabalhar hoje aqui? Em primeiro lugar, muito boa noite a todos vocês. A gente vai falar um pouco sobre a depressão e como a depressão pode ter uma resolução mais efetiva e mais rápida. É isso que a gente vai buscar. Para isso, eu fui buscar conhecimentos da medicina tradicional chinesa. Então, a gente vai falar aí sobre essas possibilidades da medicina tradicional chinesa e como ela encara a depressão. A gente vai falar um pouquinho também sobre PNL, como é que a PNL entra nesse processo, como é que a neuroprogramação que engloba a PNL pode potencializar ainda mais o resgate desse paciente deprimido. E a gente vai falar sobre exercícios práticos. Eu vou conduzir um exercício prático com vocês no final, mas eu também vou mostrar um outro exercício prático que vocês podem utilizar para diversas possibilidades dentro da vida de vocês. Aí não é só para depressão, né? Porque a gente está falando aqui com foco em depressão, mas esses exercícios acabam também tendo efetividade em outras áreas, né? Muito bem. Quando a gente começa a pensar na história da depressão, como é que isso chega até a gente? Bom, a primeira referência assim, mais clara que a gente tem da depressão, bem registrada, é do Hipócrates, lá na Grécia. Ele, mais de 4 séculos antes de Cristo, ele descrevia 4 humores básicos, então, que eram a causa do desequilíbrio humano. Então você tinha lá o sangue, a bile negra, a bile amarela e o fleuma. E ele falava que o excesso de bile negra levava as pessoas à melancolia. Então já era uma primeira referência que nós tínhamos lá na Grécia Antiga ainda sobre a depressão. Então, a depressão não é algo novo. Mas ela, a partir do século XIX, surgiu o termo depressão, que foi por intermédio de um cientista alemão chamado Emil Kraepelin, que era um psiquiatra, e ele começa a descrever esses quadros como psicose maníaco-depressiva. E lá na metade do século XX é que se separaram. Existem os episódios bipolares, que você tem a mania e a depressão, e tem os episódios que eles chamam de monopolares, que são os episódios depressivos mesmo, ou só maníacos, né? Mas hoje no Brasil a gente tem uma importante parcela da população que sofre os males da depressão. O Brasil hoje, ele dentro das Américas, ele só perde em termos de volume para os Estados Unidos. No Brasil, a OMS diz que nós temos 5,8% da população em quadros depressivos. E nos Estados Unidos é 5,9%. A diferença é pequena, é que o volume de população lá é maior, então são mais casos lá. Mas quando a gente compara com a taxa global, que é de 4,4%, a gente vê que nós temos 31% acima da média mundial. Isso por si só já seria algo para a gente levar em consideração. Se nós pensarmos em números absolutos, são mais de 12 milhões de pacientes deprimidos. Isso faz com que a gente tenha prejuízos, não só prejuízos pessoais, mas prejuízos na economia. Tem uma série de prejuízos que a gente acaba vendo ocorrerem por conta desses quadros depressivos. E aí, uma das ferramentas que a gente vai usar hoje é a medicina tradicional chinesa, que eu vou citar aqui várias vezes como MTC. A medicina tradicional chinesa é uma medicina que tem entre 6 a 3 mil anos de idade. Isso não é muito claro para a gente. O que é claro, sim, com certeza, são os primeiros registros escritos a partir de 3 mil anos atrás. Então, quer dizer, 1000 anos antes de Cristo, a medicina chinesa ela já existia. E é interessante que a medicina tradicional chinesa, a MTC, ela não vê a depressão exatamente como uma doença. Ela enxerga a depressão como um desequilíbrio energético. Ô, Érica, vou te ver por aqui, viu? Bem-vinda. Então, ela vê a depressão, a medicina tradicional chinesa vê a depressão como um desequilíbrio energético. E uma coisa também que é muito interessante dentro da MTC é o seguinte, é que eles separam a doença em 3 fases.
A primeira fase é uma fase de desequilíbrio. Então, são apenas as energias que estão desequilibradas ali. Eles citam normalmente 3 energias, que é o Qi, o Yang e o Yin. Então, essas 3 energias, elas, quando entram em desequilíbrio, elas começam a afetar o funcionamento de um determinado sistema. E, no caso, aí, vão levar, né, nesse raciocínio nosso, à depressão. Mas tem uma segunda fase, que é a segunda fase fisiológica, ou seja, a gente começou com desequilíbrio e agora a gente passou para uma fase em que o funcionamento orgânico já não está adequado. O que é interessante dizer? Nessas 2 primeiras fases, a medicina tradicional chinesa, ela basicamente navega sozinha. Por quê? Porque são fases que aqui dentro da nossa medicina ocidental são consideradas fases subclínicas. Então a gente não pega exame, a gente não tem condição de diagnóstico tão boa que nos leve a entender o que vai acontecer lá na frente. E aí vem a fase orgânica. Quando a gente fala da fase orgânica, aí sim você já tem um mau funcionamento detectável aqui em exames. E nesse ponto da fase orgânica é muito bom que se diga. Nesse ponto da fase orgânica, a medicina ocidental, a medicina alopática, ela funciona e funciona muito bem. Nós temos excelentes medicamentos que combatem a depressão e são extremamente eficazes e necessários. A única diferença é que a medicina tradicional chinesa ela começa a perceber esse desequilíbrio lá atrás. Então ela consegue tratar muitas vezes preventivamente aquilo que nós vamos tratar aqui de uma forma mais tardia. Mas aí quando a gente se questiona, mas para que lado eu vou? Para a medicina tradicional chinesa ou para a alopatia? Os dois. O importante é que você consiga atingir a remissão no mais curto espaço de tempo, porque a depressão ela pode levar prejuízos, às vezes, por muitos anos. Em alguns casos, quase a vida toda. Então, depressão tem cura? Tem, mas ela depende desse diagnóstico. Quanto mais cedo, melhor, e das condições que o indivíduo consiga ter ao seu redor para poder fazer uso de um medicamento, sim. No caso da medicina tradicional chinesa, normalmente o que se utiliza muito são as acupunturas. Então, as técnicas de acupuntura são extremamente eficazes também para reverter os quadros depressivos. Por que não juntar as duas? Então, aí a gente já começa a pensar que uma pode potencializar a outra e não é uma contra a outra, porque a gente já viu aqui que a medicina alopática ela funciona e funciona muito bem. O que acontece é que ela vai funcionar só num estágio da doença mais avançado. Então a gente pode fazer uso das duas medicinas e certamente vai ter muito sucesso. Mas o que eu vou extrair hoje aqui da MTC, da medicina tradicional chinesa, é o seguinte: eu vou pegar o mapa da medicina tradicional chinesa, porque é um mapa muito, muito bacana, ele é muito preciso e ele tem uma longa história. São mais de 3.000 anos que eles utilizam esses modelos e aí eles fazem alusão a 5 elementos. Que são a teoria dos 5 elementos são elementos que governam a tudo que existe aqui no nosso universo. Então, nós falamos aqui de 5 elementos, né? Então, o primeiro elemento é a água. O segundo elemento que a medicina tradicional chinesa cita é a terra. O terceiro é o fogo, ela fala do metal e da madeira. E o que é interessante? Olha só que bacana essa parte, que cada elemento ele se liga a órgãos específicos. Então, cada elemento está ligado a um órgão. E cada caso em que esse elemento ele está ligado a um órgão e quando ocorre esse desequilíbrio que vai levar à depressão, ele gera características diferentes da depressão. E a partir daí, a medicina tradicional chinesa ela trabalha em cima desses órgãos. Então, para não ficar muito complicado. A medicina tradicional chinesa tem uma teoria que chama teoria dos 5 elementos: água, terra, fogo, metal e madeira. Cada elemento desse está ligado especificamente a um órgão. E é exatamente pela ligação nesse órgão, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o mapa humano da medicina tradicional chinesa, eles mostram os vários pontos pelos quais você pode fazer com que aquele órgão volte a funcionar de maneira adequada. Em alguns casos, colocando mais energia nesse órgão,
em alguns casos, reduzindo um pouco de energia nesse órgão. Porque o importante para a medicina tradicional chinesa é que você chegue ao equilíbrio. Então, essa é a sacada da medicina tradicional chinesa. Vamos ver agora como é que as depressões elas se ligam dentro da teoria desses elementos para que a gente possa entender quais são aí as diferenças que a gente vai ter. Então, em primeiro lugar, a depressão é que se liga à água. Quando a gente fala dessa depressão que se liga à água, ela se manifesta, os órgãos-alvos dela são os rins. E ela representa a iniciativa, o poder de decidir, a confiança. Quando esse paciente ele apresenta essa depressão ligada ao elemento água, que está ligado dentro da medicina tradicional chinesa aos rins, ele vai ter medo, vai ter um medo sem causa aparente, crises de pânico, e algumas vezes isso acontece por conta de traumas da infância que o paciente acabou bloqueando, mas esse medo ele fica claro em situações de risco reduzido. Por exemplo, está todo mundo entrando no avião, a pessoa não quer entrar. Quer dizer, o risco de um acidente aéreo é muito menor que um risco de acidente de carro, mas a pessoa não entra de jeito nenhum, então existe um bloqueio ali. E em alguns casos, um pânico sério que precisa ser tratado. Então, essa falta de iniciativa, eu acho que eu não vou conseguir, a falta de confiança, capacidade de resolver essas situações, são características dessa depressão ligada à água, que dentro da visão da medicina tradicional chinesa, da MTC, está ligada exatamente aos rins, tá? Então, esse seria o primeiro elemento, como ele se manifesta dentro dos quadros depressivos. E em muitos casos, você vai ver o seguinte, essas pessoas, elas são pessoas extremamente saudáveis, aparentemente, né, que são muito fortes, mas que não conseguem fazer frente a esses desafios que, às vezes, para quem está de fora, parecem menores, né, mas que para quem está sofrendo, são desafios bastante importantes. O outro elemento que vai gerar a depressão é o elemento terra, e ele está ligado a uma desarmonia no intelecto, mas os órgãos-alvo, nesse caso, são o baço e o pâncreas. Então, quando você tem essa desarmonia do intelecto, você vai ter dificuldade na clareza dos pensamentos, vai ter uma agitação excessiva, você vai ter também características do tipo antipatia. Essas pessoas elas parecem muito preocupadas com o que está fora, mas não conseguem olhar para dentro. Isso é muito comum também. Nesses quadros depressivos, você vai ver que esses indivíduos, às vezes, eles se mostram muito independentes. Mas, na verdade, eles são extremamente carentes. E isso precisa ser observado porque eles têm uma dificuldade de lidar com questões internas que, às vezes, os levam à agressividade. Então, esses pacientes eles vão pensar demais, vão apresentar confusão, opressão, vão ter uma preocupação excessiva com aquilo que não é importante, porque ele não quer olhar para dentro, ele só quer olhar para fora. Então, essa é a depressão mais ligada ao elemento terra, que está ligado dentro da visão da MTC ao baço e ao pâncreas. Então, navegamos por dois elementos. Agora vamos para o terceiro elemento, que é o elemento fogo. Quando a gente fala do elemento fogo, são processos afetivos, normalmente ligados a desapontamentos, a questões de rejeição. E o órgão-alvo, nesse caso, é o coração. Esses pacientes, eles vão apresentar dificuldades em relacionamentos, eles mostram a mudança de comportamento. Às vezes as pessoas eram extremamente amáveis e deixam de ser de uma hora para outra. Eles ficam agitados, ficam hipersensíveis. Em casos extremos, pode gerar agressão. Então, assim, é um paciente que tem essa questão da rejeição muito forte dentro dele. E a capacidade de julgar fica bastante alterada com esse tipo de depressão. E ela está ligada lá, como a gente já falou, ao coração, né? Vamos falar um pouquinho agora da depressão ligada ao elemento metal. Dentro da MTC,
da medicina tradicional chinesa. Essa ligação ao metal, ela vai direto quando o paciente tem alguma perda. Pode ser uma perda financeira, pode ser uma perda emocional, a perda de um parente, de um ente querido. A aceitação é muito difícil. E os órgãos-alvo, neste caso, dentro da visão da MTC, são os pulmões. Por que o pulmão? Porque o pulmão, na visão da medicina tradicional chinesa, e é bem interessante isso, ele é um órgão de defesa, assim como é o nosso intestino e assim como é a nossa pele. Então, quando a pessoa perde as defesas, ela se torna extremamente fragilizada. Então, são pessoas que vão se sentir muito desprotegidas, ela vai sentir uma tristeza grande por conta de estar desamparado. Então, os sintomas são submissão, vai ter muito pessimismo, vai ter sentimentos de remorso, eu podia ter feito, não fiz. E aí vocês veem que esses elementos, eles vão dando para nós, quer dizer, a gente está falando aqui da depressão metal e as suas consequências, mas o raciocínio que eles fazem é o inverso, ou seja, pelas consequências, pelo quadro que o paciente apresenta, ele vai descobrir qual é o elemento que está em desarmonia. É bem interessante esse raciocínio. Ele está dando um mapa para a gente do corpo humano. Quando a gente chega no elemento madeira, essa é uma depressão que é causada por pressão e tensão por períodos prolongados. Aquelas pessoas que são workaholics durante muito tempo, trabalham, o estresse prolongado, só que em algum momento eles têm um fracasso. E esse fracasso vai desequilibrá-los de uma forma bastante importante. Porque eles trabalhavam duros, eram ambiciosos e tal, e de repente eles perdem uma referência muito importante, que é aquela doação que eles tinham, aquela paixão que eles tinham. Eles perdem um senso de propósito. Dentro da neuroprogramação, a gente trabalha uma ferramenta que se chama níveis neurológicos. E os níveis neurológicos, o ponto mais alto dos níveis neurológicos é o nosso propósito, é aquilo pelo que eu colocaria a minha vida em risco. É aquilo que eu defendo além da minha individualidade. Então, esse paciente vai ter uma frustração extremamente alta, ele vai ficar totalmente jogado, ele vai ficar irritado, vai ficar em prostração. Essa perda de propósito é extremamente grave e faz com que as pessoas em longo prazo acabem tendo consequências aí bastante importantes. Muito bem. O que a gente viu até aqui? A gente viu a teoria dos 5 elementos dentro da medicina tradicional chinesa: água, terra, fogo, metal, madeira. Vimos que essas depressões, essas expressões depressivas, elas estão ligadas e nos dão pistas de quais são os órgãos internos envolvidos. Então, a água é nos rins, na terra é o baço, o pâncreas, o fogo é o coração. Quando a gente fala do metal, são os pulmões. E no elemento madeira, é o fígado que está envolvido. Muito bem. Uma vez que nós temos esse mapa, agora a gente tem condição de entender como nós podemos atuar com elementos da programação neurolinguística, que é o próximo tópico que a gente vai falar agora. Eu descobri quais são os elementos, eu percebi pelos sintomas que a pessoa apresenta e agora eu vou trabalhar em cima desses elementos. Para falar um pouquinho da programação neurolinguística, a gente vai resgatar o início dela, que é o seguinte: a programação neurolinguística começou com um estudante de tecnologia da informação e um estudante de linguística. E o que eles queriam? Eles queriam descobrir como alguns terapeutas tinham tanto sucesso ao trabalhar pacientes que ninguém mais conseguia. Então, eles foram sistematizando todos esses atendimentos. Tem um caso bastante interessante. Tem um terapeuta muito famoso, quer dizer, já falecido agora, chamado Milton Erickson. E o Erickson, ele era conhecido por tratar esses pacientes difíceis assim de uma forma fantástica.
E o Erickson tinha o modelo dele de trabalho e tudo, e eles ficaram lá dentro vendo como é que o Erickson trabalhava. Eles ficavam escondidinhos lá, quietinhos, só fazendo anotação. Quando um dia eles chegaram para o Erickson e falaram assim, olha, o seu modelo é muito bom, mas tudo aquilo que você faz em 2 horas, você pode fazer em 40 minutos. É só seguir esse roteiro, que é um roteiro seu mesmo. E não é que funcionou? Deu certo. O que acontece? Quando a gente tem essa metodologia e a gente entende como atuar de forma assertiva, funciona muito melhor. A gente acaba ganhando tempo, ganhando velocidade. Dentro de todo o conceito, todos os conceitos que a programação neurolinguística acabou trazendo, um deles é que nós somos extremamente, fortemente impactados por 3 elementos: imagens, sons e sensações. Então vamos pensar, como é que a gente constrói o nosso entendimento do mundo? Em primeiro lugar, nós, enquanto fetos, nós copiávamos a mamãe. A mamãe sentia, nós sentíamos. A mamãe estava alegre, estávamos alegres. A mamãe estava com medo, estávamos com medo. Passado algum tempo, a nossa audição começou a se desenvolver. Então, já reconheço a voz da mãe, já reconheço a voz do pai, já reconheço as pessoas que estão mais próximas, e aí desenvolvemos também a audição. E quando nascemos, ganhamos a visão. Então, esses 3 elementos são extremamente importantes para tudo aquilo que a gente vai fazer. Eles são decisores de tudo aquilo que fazemos. Nós só vamos aprender a linguagem mais para frente, a linguagem oral, a linguagem escrita. Então, imagens, sons e sensações nos movem. Um exercício muito famoso que eu já realizei várias vezes, é o exercício do limão. Então, a pessoa fecha o olho, ela respira, desconecta um pouco, ela começa a pensar no limão. E começa a pensar nesse limão amargo, pingando na boca dela. E vai ficando mais azedo, mais azedo, mais azedo. Só de falar, eu já começo a salivar. Mas o limão nunca existiu. Tanto faz se o limão existe ou não existe. Para o nosso cérebro, o limão é real. E quanto mais eu acredito que esse limão é real, através de imagens, sons e sensações, mais ele se torna real para mim. Isso é uma das chaves para a gente entender como funciona a neuroprogramação e como funciona a programação neurolinguística. Porque quando nós conseguimos mexer em imagens, sons e sensações, nós começamos a mexer nas nossas crenças, nos nossos valores, nas nossas percepções, e aí a gente consegue fazer muita coisa, desde acabar com trauma, melhorar a insônia, consegue uma série de coisas, trabalhando esses 3 elementos. São, de fato, os 3 elementos que mais nos mobilizam. Uma das bases da programação neurolinguística também diz o seguinte para a gente: tudo sempre tem uma intenção positiva. Mas será que isso é verdade? Dentro da programação neurolinguística, isso é aceito como verdade. Então vamos ver, a pessoa que não entra no avião, que perde o compromisso dela, qual é, de fato, essa intenção positiva? A intenção positiva dela é segurança. Tudo que ela queria era segurança, e tudo que ela não sentia naquele momento ao entrar naquele avião era segurança. Às vezes, quando mesmo que nós tenhamos uma intenção positiva muito importante, muito válida, ela acaba nos trazendo consequências desastrosas. Tanto é que tem uma frase do Karl Marx que é muito interessante. Ele diz assim: o caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. E, de fato, isso pode acontecer mesmo. Nem toda intenção positiva vai se manifestar de uma forma agradável lá na frente. Então, eu falei aqui de segurança, a gente pode falar de justiça. Uma pessoa que quer justiça a qualquer custo pode ser um carrasco para a humanidade. Então, mas ao descobrir essa intenção positiva, a gente pode começar a ressignificá-la. E é exatamente isso que a gente faz. Porque, às vezes, as pessoas acabam entrando em quadros depressivos acreditando nessas intenções positivas. Mas se a gente consegue desconstruir isso, o caminho fica mais fácil. O que é importante disso tudo é o seguinte, é que você está aonde a sua consciência está. Vou dar um exemplo claro disso. Imagina que você está no seu trabalho e você tem uma discussão acalorada, aquela que você quer voar no pescoço da pessoa, você está ali agitado,
Muito bem. Durante essa discussão, o que o seu corpo fez? Ele secretou cortisol, secretou adrenalina. Só que você volta para casa, você já não está mais naquela situação, mas você fica remoendo o fato. E o que vai acontecer com o seu organismo? Vai continuar secretando cortisol e adrenalina. Cortisol e adrenalina são 2 neurotransmissores extremamente importantes e necessários para a nossa vida. Mas, quando secretados em longos espaços de tempo, são extremamente danosos. Só que, vamos lá, agora que está a sacada. Se isso é verdadeiro, o oposto também é. Se eu estivesse no meu trabalho e naquele momento da discussão eu tivesse invertido e começasse a pensar em outras coisas, eu teria feito o caminho contrário, eu teria secretado outros hormônios, serotonina, ocitocina, dopamina, que me fariam bem, não me fariam mal, ou pelo menos reduziriam todo o estresse que aconteceu naquele momento. Então, quando a gente tem essa visão de que nós podemos ter o controle da situação, uma vez que nós somos senhores dos nossos pensamentos, e aí vem da neuroprogramação o seguinte, a neuroprogramação se baseia também em leis naturais da vida. Lá no Egito eles falavam, o todo é mente, o universo é mental, tudo parte do pensamento. Quando nós conseguimos colocar o pensamento em favor da nossa saúde, aí as coisas podem caminhar de uma forma mais efetiva. E aí você começa a construir já um modelinho. Poxa, eu vi lá a medicina tradicional chinesa, então eu entendi que tem a teoria dos 5 elementos, que cada elemento ele vai se manifestar de uma forma diferente nas características da depressão, e agora eu sei que controlando os meus pensamentos, eu consigo melhorar a qualidade das minhas respostas biológicas. E aí a gente vai em frente. Quando a gente fala da neuroprogramação, que é a fusão do coaching, da programação neurolinguística e também das leis naturais da vida, a gente tem uma lei lá que chama-se lei da polaridade. Tudo tem 2 polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que caminhar para outra polaridade. Então, se eu estou falando de raiva, então eu vou falar de amor. Quando é que eu senti amor? E como é que eu me senti com isso? Quando eu faço esse caminho contrário, então eu consigo passar a me organizar biologicamente de uma forma muito mais positiva, muito mais ligada àquilo que de fato vai me fazer bem, vai trazer para mim condições de fazer frente ao que for. Seja uma doença, seja um estado psíquico, seja... Então começa a trabalhar a meu favor. Tem uma psicóloga americana, e eu recomendo muito para vocês que vocês assistam o TED dela, deve ter uns 15 minutos. TED são vídeos curtos de até 18 minutos, feitos por um especialista, você encontra eles no YouTube. O nome dela é Amy Cuddy, Amycuddy. E ela fala sobre expressões corporais. É um exercício fantástico que ela faz lá. Porque o que acontece? Nós transformamos aquilo que nós sentimos em expressões corporais. Então, quando uma pessoa conta algo para você e aquele conteúdo ele não está adequado ao comportamento dela, confie no comportamento. Porque o corpo ele acaba reproduzindo aquilo que nós estamos pensando. Então, a partir do momento que existe esse caminho, ou seja, eu consigo transformar em expressão corporal aquilo que eu penso, se eu fizer o caminho contrário, que é o que a Amy Cuddy fala, ao mudar a minha expressão corporal, eu começo a mudar também os meus pensamentos. E esse é um exercício poderoso. Esse é o primeiro exercício que eu vou passar para vocês. É um exercício de 2 minutos, que é um exercício para mudar os seus estados psicológicos. Então, digamos que eu hoje esteja com medo. Estou com medo. Ok. Percebi que eu estou com medo. Fiz o meu diagnóstico, estou com medo. Como é que eu saio desse estado de medo? Quando eu tive coragem. Então, lembra de um momento que você teve coragem. Pode fechar os olhos, faz aquela expressão de quando você tinha coragem e mantenha isso por 2 minutos. O que vai acontecer?
o seu pensamento vai começar a mudar e você vai começar a se transformar em um indivíduo mais corajoso. Ou naquele momento você vai despertar um estado de coragem, porque você está focando com imagens, sons e sensações naquele momento que você teve coragem. Então eu vou lembrar, o que eu senti quando eu tive coragem? Eu senti uma energia, eu senti felicidade, eu estufei meu peito. Muito bem. O que eu ouvi? Poxa, mas ele é corajoso, olha só, ele tomou uma decisão, ele acabou indo por esse caminho, coragem. O que eu vi? As pessoas gostaram, eu consegui ajudar alguém, ou eu consegui me ajudar, eu consegui fazer alguma coisa que de fato valeu a pena para mim. Então, olha só, imagens, sons e sensações. Coloca isso ao seu favor. Nesse exercício de 2 minutos que a MCUD propõe para a gente, é mudando a sua expressão corporal. Então, ao mudar a sua expressão corporal, você acaba ganhando mais energia para poder fazer frente àquele estado. Muito bem, a gente está falando aqui de mudança de expressão corporal, e isso aqui serve para qualquer situação que você queira. Se o problema for coragem, se o problema for tomar uma decisão difícil, quando é que eu tomei a decisão difícil, como é que eu me senti, se a questão for enfrentar um procedimento cirúrgico, quando é que eu tive serenidade? Você pode resgatar todos os estados que você quiser, utilizando esse processo. Coloque-se em uma posição na qual você fisicamente reagiu, comece a pensar nisso, imagens, sons, sensações. 2 minutos são suficientes, tá? Então, esse é o primeiro exercício que eu recomendo para vocês. Vou deixar também aqui essa live gravada. Então, poxa, eu não lembro do exercício, depois você resgata lá, avança, volta, enfim, aí você consegue trazer aí todo esse conteúdo para você. Quando a gente fala agora do exercício específico para depressão, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar o mapa que a medicina tradicional chinesa trouxe para a gente. Então, nós vamos identificar quais são os sintomas mais comuns que a pessoa está expressando. Ela está expressando determinado sintoma. Isso está ligado a tal órgão. Entendeu? E aí a gente vai trabalhar agora com os elementos da neuroprogramação, pensando nesse órgão. Trazendo conceitos também da programação neurolinguística. Ou seja, quando nós conseguimos alterar o nosso estado. E aí a gente faz o seguinte também, que é muito poderoso, que é o toque. Você pode tocar. Quando você toca, você automaticamente transfere a sua consciência para aquela parte. Por exemplo, se aqui eu toco na mesa, eu começo a ter percepção da mesa que eu não teria, simplesmente pensando ou falando dela. Mas ao tocar eu começo a sentir. Então é isso que você vai fazer com a região afetada. Quando a gente pensa agora no exercício para a depressão, a gente vai pensar nesse exercício exatamente dessa maneira. Nós vamos pensar nesse exercício fazendo com que você consiga tocar, e ao tocar você vai sentir aquele órgão. Então, digamos que eu tenho um determinado tipo de depressão, eu vou tocar aquele órgão. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar com 1 minuto por dia. Então, a gente vai fazer 1 minuto hoje, vai fazer 2 minutos amanhã, até chegar a 9 minutos. Quando você chegar a 9 minutos, você mantém a rotina. Simples assim. E claro, lógico e óbvio, você tem que manter o seu médico informado sobre os seus progressos. Porque ao potencializar aquilo que você já está fazendo, estou tomando um remédio, ou a pessoa está tomando um remédio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou potencializar a ação daquele remédio para a minha cura. Na verdade, eu vou potencializar o desequilíbrio energético, vou acabar com aquele desequilíbrio energético que vai fazer com que a situação se reverta de uma forma mais rápida. Mas, em hipótese nenhuma, abandone o seu remédio. Não faça isso sem conversar com o seu médico. Porque, normalmente, esses produtos, eles têm uma forma correta de serem reduzidos. Em que a gente chama, muitas vezes, num jargão mais popular, de desmamar. Ou seja, vai ser aquela fase em que você vai reduzindo gradativamente a quantidade de medicamento que você vem tomando. Mas posso fazer isso sozinho? Não, você não pode fazer isso sozinho. Você tem que conversar com o seu médico. Uma vez que a depressão já está instalada, está identificada, está medicada, é ele o profissional que vai te ajudar nessa redução. E é lógico que
quanto mais você conseguir expressar os sintomas da sua melhora, mais rápido vai ser esse processo de retirada do medicamento. Muito bem, a Lucilena aqui está me perguntando como saber qual órgão para cada tipo de depressão. A gente falou aqui no começo da live, Lucilena, que a gente tem aqui 5 órgãos que estão mais ligados à depressão de acordo com a medicina tradicional chinesa. Então vamos lá? O primeiro deles é os rins. Então os rins estão ligados a um tipo de depressão que é a depressão da água. Quando a gente fala da depressão da água, eu vou identificá-la pelos sintomas dela. Ela vai se manifestar como falta de iniciativa, perda de confiança, a dificuldade de resolver situações difíceis, sensação de impotência. E são indivíduos que aparentam estar muito bem fisicamente, mas que de fato não estão. Quando a gente falou do próximo órgão, que vai ser o bácio pâncreas, né? A gente está falando de depressão ligada à terra. Nesse caso, as características mais relevantes vão ser aquele pensamento excessivo, a confusão, a preocupação, o olhar para fora, ou seja, eu estou com foco em problemas alheios, mas não consigo olhar para mim. São pessoas que aparentemente são fortes, mas que, você observando, são extremamente carentes. E esse é um outro tipo de depressão. Quando a gente fala no terceiro elemento, que é a depressão do fogo, a gente está falando do coração. E a gente está falando normalmente de problemas afetivos, ligados aí à rejeição, ligados a desapontamentos com relacionamentos pessoais. Então são pessoas que mudam de comportamento, são pessoas calmas, pessoas bacanas, e de repente elas ficam frias, ficam apáticas, elas demonstram pouco interesse, demonstram falta de inspiração, a capacidade de resolver problemas também fica bastante limitada. Um outro elemento é o elemento metal. Quando a gente fala do elemento metal, a gente está falando em perdas normalmente, seja uma perda pessoal, uma perda financeira. Então, é uma pessoa que vai se sentir muito desprotegida. E o órgão-alvo, nesse caso, vão ser os pulmões, tá? Que são os nossos órgãos, de acordo com a medicina tradicional chinesa, ligados à nossa proteção, assim como o intestino, assim como a nossa pele, né? Então, esses pacientes, eles vão apresentar mais submissão, mais pessimismo, mais sentimentos de remorso, como sintomas mais importantes, tá? Depois a gente tem também a depressão ligada ao elemento madeira, que é uma depressão mais provocada por tensão e estresse por longo período. Então são aquelas pessoas que foram trabalhadoras por muito tempo, são estudantes que vão além do limite. O órgão-alvo desses casos é o fígado. E a característica mais expressiva dessas pessoas vai ser a sensação de opressão, vão ficar com a falta de movimento, desgosto, irritabilidade, prostração, perda de propósito, e a gente fala que o propósito é extremamente importante. Eles são pacientes que desconectam. Então, esses são os elementos e a forma como eles se ligam à depressão e aos órgãos-alvo. Então, falando aqui da madeira, a gente está falando basicamente dos rins, né? do fígado. Quando a gente fala do elemento metal, são os pulmões. Quando a gente fala do fogo, é o coração, da terra é o bácio e o pâncreas, e da água são os rins, tá bom? É isso que a gente viu até aqui, quando a gente liga os órgãos a cada tipo de depressão. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, você tem um elemento que se liga ao órgão. Quando essa pessoa apresenta uma depressão, são essas características que você vê. Quando você encontra essas características mais importantes, você vai entender qual é o órgão que está sendo afetado. E é exatamente esse órgão que a gente vai tratar daqui a pouco, tá? Muito bem, a gente falou um pouquinho aqui do mapa da MTC, a gente reviu o mapa da medicina tradicional chinesa, falamos dos conceitos da PNL, como trazer estados poderosos, como ao fechar os olhos e recriarmos imagens, sons e sensações, nós nos tornamos mais poderosos. E agora a gente falou da neuroprogramação, da questão do toque. O que a gente vai fazer? Então, digamos que estejamos falando de um paciente com a depressão mais ligada ao elemento fogo, né?
Vamos pegar o elemento fogo aqui. Então, esse paciente ele tem como órgão-alvo o coração. Vai ter aquela falta de alegria, o entusiasmo está reduzido, capacidade de julgamento. Qual é o mecanismo agora prático do exercício? É fazer o seguinte: em primeiro lugar, fazer aquela mentalização. Ok, eu tô nesse momento, eu sinto pouco interesse na vida, estou desinteressado. Mas quando é que eu estive interessado? Resgata aquele estado vai ficando forte, aí coloca, dá para ver aqui, né? Coloca a mão no coração e vai trazendo aquele estado. O que eu vi, o que eu senti, como é que eu me comportava, o que as pessoas falavam, vou revivendo aquilo, e a gente começa com 1 minuto só. 1 minuto hoje, 2 minutos amanhã, 3, até chegar a 9 minutos. Quando a gente chegar em 9 minutos, aí esse exercício está completo. Ou seja, você consegue trazer a consciência para o órgão-alvo. Aí depois você escreve para mim. Se você ficar com dúvida ainda, pode mandar uma mensagem no direct que eu te respondo, tá? E respondo até com áudio para ficar mais fácil, mais interativo ainda, tá bom? Então o exercício, ele basicamente é esse. A gente vai trazer a consciência, eu vou lembrar mais uma vez. Você está onde a sua consciência está. Então, quando você coloca energia dentro dessa consciência, você consegue fazer com que o órgão-alvo comece a reagir. E aí a gente viu lá no comecinho da medicina tradicional chinesa, tudo começa com um desequilíbrio de energia, depois passa para um desequilíbrio fisiológico. Essas 2 primeiras fases dentro da medicina tradicional nossa, da alopatia, elas são subclínicas, elas ainda não são diagnosticadas. Depois a gente só vai ver quando entra na fase orgânica dentro da medicina tradicional chinesa, que aqui a gente já consegue ver através de exames. Então aí é quando a medicina alopática vai trabalhar. E trabalha muito bem. Os medicamentos funcionam e funcionam muito bem. Porém, a medicina tradicional chinesa ela tem uma linha mais tênue de atuação. Ela consegue, em muitos casos, pegar a doença logo no começo, antes dela se manifestar na fase orgânica. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer esse mesmo mecanismo para todos os tipos de depressão, só que cada um em cima de um órgão-alvo. Aí você vai falar, poxa, mas meus pulmões estão lá atrás, eu não consigo colocar as mãos lá atrás. Não tem problema, coloca aqui no peito, sente a respiração. E aí você pensa nos pulmões, e aí você vai resgatando aquele estado que você queria. Quando a gente fala especialmente da depressão que está ligada ao pulmão, que a gente fala sobre a depressão mais ligada ao elemento metal, a gente está falando daquelas pessoas que apresentam submissão, pessimismo excessivo, sentimentos de remorso, e aquela coisa fica corroendo. E aí a gente vai fazer assim, coloca a mão no peito aqui e respira, e lembra de um momento que nós tínhamos a energia contrária. Então, seu pessimismo, em que momento eu fui otimista? Em que momento eu tive uma quantidade de energia para colocar a minha vida para frente, que eu fui progressista? Então, o que você sentiu? Como você se comportou? O que você ouviu? Quais foram as sensações, imagens, sons? E aí você coloca e fica. Por 1 minuto, 2, até chegar a 9. Quando chegar em 9, mantém. Não deixa de informar o médico sobre o progresso que você está tendo. E, claro, é um tratamento que não tem nenhum efeito colateral. É um tratamento que você pode aplicar no seu dia a dia. Adianta fazer 10 vezes por dia? Não acredito. Eu acredito que se você fizer 1 vez ao dia, bem feito, vai funcionar. E aí vai mantendo aquela rotina. Para que a gente chegue naquela primeira fase lá da medicina tradicional chinesa, que é o desequilíbrio, que ele deixe de acontecer. Porque quando ele deixar de acontecer, a doença ela vai tendo uma remissão automática. Porque tudo que nosso organismo faz durante a nossa vida toda é nos curar. Nós temos cura todo dia. Nós enfrentamos patógenos, nós enfrentamos arranhões, acidentes, o desgaste pelas radiações solares, enfim, tudo isso. E o nosso organismo nos cura. Quando nós chegamos a um ponto de equilíbrio, esse processo se torna mais rápido, mais natural e certamente muito mais bem sucedido. Gente, esse é o conteúdo que eu tenho para passar hoje para vocês. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui comigo.
A live vai ficar gravada, a gente vai ter oportunidade para poder discutir bastante sobre o assunto, tá? É um processo que pode ser feito com qualquer pessoa. Se você tiver alguém que eventualmente você queira mandar a live, poxa, compartilha, porque é uma forma de passar conhecimento, de passar alternativas para que o processo da depressão seja um processo mais brando, para que esse processo ele se resolva num espaço de tempo menor. E claro, para que todos consigam aí viver de uma forma muito mais saudável e quem sabe a gente consiga mudar de fato os números do nosso país aí, que são bastante alarmantes, né? Quando a gente fala em 12 milhões de pessoas comprovadamente em quadros depressivos, a gente tem um problema sério, um problema para o país, um problema para as pessoas, né? Mas com certeza a depressão tem cura. E quanto mais a gente conseguir abreviar esse período que as pessoas ficam nesse estado, certamente melhor será. Muito obrigado a vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa aí. Eu agradeço muito a presença de todos, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.